Vamos falar sobre teste de caixa preta. Testam a funcionalidade do software sem conhecimento da sua estrutura interna, código-fonte ou implementação. Os principais testes de caixa preta são técnicas de teste de software que se concentram na funcionalidade do aplicativo sem conhecimento de sua estrutura interna, código-fonte ou implementação. O testador interage com o software através de sua interface de usuário, UI, e avalia se as entradas produzem as saídas esperadas, com base nos requisitos e especificações. Agora vamos ver os principais testes de caixa preta. Teste de equivalência. Objetivo: reduzir o número de casos de teste, dividindo os dados de entrada em partições equivalentes. A lógica é que se uma condição dentro de uma partição funciona, todas as outras condições dentro da mesma partição provavelmente funcionarão da mesma forma. Como funciona? Identificam-se classes de entrada que são tratadas de forma semelhante pelo software. Um caso de teste é criado para representar cada partição. Isso inclui partições válidas e inválidas. Análise de valor limite. Objetivo: testar os limites das partições de entrada, pois erros tendem a ocorrer nas bordas dos intervalos de valores válidos e inválidos. Como funciona? Para cada partição, casos de teste são criados para os valores mínimos, máximos e valores imediatamente dentro e fora desses limites. Outro tipo, teste de tabela de decisão. Objetivo: testar sistemas com lógica de negócios complexa e múltiplas condições que levam a diferentes ações. Como funciona? Uma tabela de decisão é criada para listar todas as combinações possíveis de condições e as ações correspondentes. Cada coluna da tabela representa um caso de teste. Outro tipo, teste baseado em casos de uso. Objetivo: testar o sistema do ponto de vista do usuário, cobrindo os diferentes cenários de uso do software. Como funciona? Casos de uso são criados para descrever as interações entre o usuário e o sistema para alcançar um objetivo específico. Os testes são então derivados destes casos de uso, garantindo que todas as funcionalidades descritas sejam testadas. Agora, o teste baseado em domínio. Como funciona? Tem o objetivo de testar o software com base no conhecimento do domínio de aplicação, identificando cenários de teste relevantes para o contexto específico do software. Como funciona? Especialistas no domínio do software, por exemplo, finanças para um software bancário, ajudam a identificar cenários de teste importantes e casos de uso específicos que podem ser óbvios apenas a partir dos requisitos gerais. Teste de transição de estados. State Transition Testing. Objetivo: testar o comportamento do sistema através de diferentes estados e as transições entre eles, em resposta a eventos ou entradas. Como funciona? Um diagrama de transição de estados é criado para modelar os diferentes estados do sistema e as transições válidas e inválidas entre eles. Os casos de teste são derivados dessas transições. Teste de fluxo. Objetivo: testar a sequência de eventos ou o fluxo de dados através do sistema. Como funciona? Os testes são projetados para seguir um caminho específico através das funcionalidades do software, verificando se os dados são processados corretamente em cada etapa. Teste exploratório. Objetivo: descobrir aspectos do software que podem não ter sido totalmente cobertos pelos testes baseados em especificações. Como funciona? É uma abordagem menos estruturada onde os testadores exploram o software simultaneamente, aprendendo sobre ele, projetando e executando testes. É frequentemente guiado pela intuição e pela experiência do testador. E é isso, pessoal.